Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler a palavra comigo hoje. Nós vamos ler e meditar na carta de Judas. A carta de Judas também tem apenas um capítulo e contém 24 versículos. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia único, um dia personalizado, em que o Senhor preparou para cada um de nós com amor e exclusividade. Pai amado, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para receber a Tua palavra. Ministra os nossos corações. Fala conosco, Senhor. Enche esse ambiente, querido Deus, com o Teu Santo Espírito. E que nada venha nos distrair, nos tirar o foco da leitura e da meditação. Essa é a oração que faço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Diz assim a palavra. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Se pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai de vocês, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem águia, impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada
a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém, aleluia. Por esse capítulo, né? Por essa carta de Judas, tão valiosa, tão rica em ensinamentos. E as lições, desculpe, irmãos, e as lições que tiramos, as lições práticas que podemos tirar para os nossos dias, é que, embora essa carta tenha sido escrita no primeiro século, a mensagem dela permanece atual. Vivemos num mundo cheio de vozes que distorcem a verdade e somos chamados a ser vigilantes. Judas, ele nos desafia a reconhecer os falsos ensinos e não serem influenciados por eles, a fortalecer a nossa fé através do estudo das Escrituras e da oração, a demonstrar misericórdia, mesmo ao confrontar o erro. A carta de Judas é um chamado urgente para a nossa igreja, para nós como igreja. Ela nos lembra que a batalha pela fé, ela é contínua, mas que não estamos sozinhos. O mesmo Deus que chamou, amou e guardou os cristãos do primeiro século, ele é fiel para nos guardar hoje. Como Judas encerra sua carta, no verso 24, que ele diz: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Verso 24. Somos encorajados, nesse versículo, a manter os nossos olhos fixos em Cristo. Esses foram os ensinamentos
que a carta de Judas nos deu. E eu falei no início que a carta de Judas contém apenas um capítulo, e não é 24 versículos, são 25 versículos, amém? E aprendemos, né, com Judas que devemos defender a nossa fé ativamente, que nós precisamos ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, e apesar das ameaças desses falsos mestres e profetas, ele fala no versículo 1 sobre a segurança dos fiéis, quando ele diz: Judas, servos de Jesus e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então é isso que a gente aprende com a carta de Judas. Ensinamentos com o propósito de nos alertar sobre o perigo da apostasia e a nos encorajar a lutar pela fé. É isso que nós aprendemos, amém? Vamos orar agradecendo a leitura dessa palavra e a meditação. Pai querido e Pai amado, graças te dou por essa mensagem, por essa leitura, por essa meditação. Obrigada, meu Deus, por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Graças a ela não somos consumidos. Obrigada, meu Deus, por nos ensinar a guardar a nossa fé, a buscar sabedoria na Tua Palavra. A Tua Palavra é o único meio em que podemos encontrar a verdadeira sabedoria, os verdadeiros ensinamentos, que a gente busque na Palavra e não no homem. Nos ajude, Pai, a perseverar em nossa fé. Nos ajude a ter discernimento nos falsos ensinamentos. Mas para que isso possa acontecer, precisamos ter conhecimento da Tua Palavra, que é viva e eficaz. Nos ajuda, Pai, a guardá-la em nosso coração e em nossa mente. Essa é a oração que eu faço com amor, por amor a Ti e com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe infinitamente vocês.